Talentos? Boa tarde, alegria! Eu sou a apresentadora Vostime e este é o noticiário do Filoquê. Nos próximos minutos partilharemos convosco algumas notícias de fantásticos e intrigantes mundos da filosofia. Neste noticiário contaremos com uma equipa de reportagem no exterior, liderada pela auditiva repórter Ecos, sempre atenta ao mínimo som por acontecimentos estranhos. Hoje, a repórter Ecos vai contar-vos tudo sobre uma reunião muito importante. Teremos também a repórter Lupa, alguém que vê sempre mais longe de todas as coisas e que investiga os porquês de todos os pormenores e detalhes invisíveis. Finalizaremos, como sempre acontece nos serviços noticiosos, com o estado dos tempos. Na sequência da entrada da filosofia no Aprender em Casa, com a emissão do primeiro programa Filoquê, reuniram-se alguns conselheiros do programa. A cimeira decorreu com grande afluência e entusiasmo. A nossa reportagem esteve no local e recolheu imagens para si. Conforme anunciado no primeiro programa do Filoquê, decorreu a primeira reunião de conselheiros do programa. Ao todo, estiveram presentes 8 conselheiros que, com um olhar atento e voz cuidadosa, deram as suas opiniões sobre o que viram na primeira emissão. Numa animada troca de ideias, os conselheiros fizeram diversas sugestões acerca do nome do programa e sobre o desempenho da Joana, da Magda, da Maria e da Paula. Os 8 conselheiros apreciaram as perguntas feitas no programa e manifestaram grande interesse no facto de a filosofia poder chegar à casa de mais crianças. Temos connosco em estúdio a repórter Ecos, sempre à escuta do extraordinário, que acompanhou de perto a cimeira de conselheiros e que irá contar-nos as suas impressões. Muito obrigada pela sua presença, repórter Ecos. Pode dar-nos uma ideia de como é que se iniciou a reunião e quais os principais assuntos que foram abordados? Boa tarde, Vostime. Foi uma grande honra estar nesta reunião. Foi um momento histórico, onde foram lançadas as sementes do nosso programa. As crianças fizeram sugestões muito valiosas para o Filoquê e o primeiro aspecto discutido foi, de facto, o nome. Será que temos que começar sempre pelo nome? Bom, na verdade, os conselheiros até defenderam que o nome pode vir no fim. Ao que parece, a questão dos nomes é uma questão interessante e que levanta muitas perguntas. Qual considera ter sido a decisão mais importante que saiu desta primeira reunião dos nossos conselheiros e conselheiras? O que será uma decisão importante? Como é que podemos saber o que é uma coisa importante? O que é uma ideia importante? Ou até mesmo o que é uma decisão importante? As crianças viram as primeiras imagens do programa e disseram muito claramente que a filosofia não pode ser nem robótica, nem programada. A filosofia tem ideias que vêm do improviso. Talvez compreenda que a filosofia não possa ser robótica nem programada. Mas este é um programa de filosofia. Como pode não ser programado? É possível não programar um programa? Isto não lhe parece que pode ser a morte do próprio programa? Sim, são algumas questões até bastante interessantes. Mas o que os conselheiros nos disseram foi que a filosofia não pode ser perfeita, porque senão seria, está a ver, muito certinha. E, segundo os conselheiros, se a filosofia fosse perfeita, morria, acabava. Curiosamente, eles expressaram uma opinião que é muito próxima da ideia de um filósofo açoriano chamado... Um filósofo açoriano? Mas há filósofos nos Açores? Claro que há filósofos nos Açores, e muitos! Eu, neste caso, estava-me a referir a Antero de Quental, que diz que a filosofia é instável e flutuante e que só sobrevive precisamente porque é imperfeita. Será que isto quer dizer que saber tudo é igual a não saber nada?
Bom, os conselheiros afirmaram que a filosofia não pode dizer uma frase. Sabe qual é? Já sei. Muito interessante. E daí a importância das perguntas. Julgo que os nossos telespectadores estarão interessados em continuar a perguntar pelo não saber. Que outras descobertas fez esta comunidade de conselheiros? Ainda bem que pergunta, vosso time. Os conselheiros ficaram muito entusiasmados com este convite do Filoquê. Disseram ter descoberto um mundo que não sabiam que tinham. Um mundo que não sabiam que tinham. Mas afinal, quantos mundos poderemos ter? Os conselheiros viram também o desenho da Joana, que a Joana fez no programa passado, e perguntaram se as perguntas têm cor e quais seriam as cores das nossas perguntas. Estou a ver. Perguntas, sempre perguntas. E os nossos conselheiros gostaram do nome do programa? Conta-nos o que disseram. Adoraram o nome do programa. E, aliás, a discussão sobre o nome deu pano para mangas. E isto é uma coisa que costuma acontecer com as ideias. Quando são discutidas em grupo, as ideias parece que se multiplicam. Interrompemos agora a emissão com uma notícia de última hora. Ao que parece, a nossa equipa apurou que foi descoberta uma cidade em que não é obrigatório ficar com o mesmo nome toda a vida. Em Minneapolis, assim se chama a cidade, as pessoas podem trocar de nome várias vezes por dia e até há casos confirmados de pessoas que se recusam a ter algum nome. Vamos ligar em direto à nossa repórter Lupa, que se encontra no local e que nos poderá ajudar a perceber esta situação. Repórter Lupa, estás a ouvir-nos? Sim. O que nos podes dizer sobre esses estranhos casos em Minneapolis? Sim, vosso time. Muito boa tarde. Estamos em direto de Minneapolis. Esta é mesmo uma cidade inesperável. Aqui há relações diferentes das pessoas com os seus nomes. As pessoas podem escolher os nomes que têm, podem trocá-los sempre que quiserem, várias vezes ao dia. E até podem escolher não ter nome nenhum. Esta descoberta é inquietante porque levanta muitas perguntas. Podemos ter um nome de cada vez ou então ter muitos nomes ao mesmo tempo? É possível as pessoas trocarem de nomes umas com as outras? É possível viver sem nome? Em Minneapolis, as pessoas parecem viver em grande tranquilidade com esta situação, mas dizem que encontram alguma resistência e alguma confusão por parte de visitantes e turistas. Estamos certamente a lidar com uma situação nova. Mas, repórter Lupa, saberás dizer-nos, no caso das mudanças de nome, se as pessoas pretendem mudar de nome assim que acordam ou escolhem um novo nome apenas no final do dia? Sim, vosso time. Essa é uma pergunta muito interessante. Tanto quanto conseguimos apurar, se a pessoa decidir mudar de nome pela manhã, talvez viva o dia de acordo com o nome que escolheu. Por exemplo, uma pessoa de 4 anos que decida chamar-se Batata poderá ser semeada, poderá ir para a escola e transformar-se num carimbo como aqueles que usamos nas aulas de expressão plástica. Ou poderá até viver com medo o dia inteiro, com medo de ir parar à panela da sopa ou à frigideira das batatas fritas. Por outro lado, uma pessoa que decida escolher o seu nome apenas à hora de se ir deitar, viverá pouco tempo com aquele nome. Repórter Lupa, e tanto quanto conseguiste perceber, a situação de Minneapolis é um caso isolado ou poderá tornar-se um movimento à escala global que permita que qualquer pessoa em qualquer parte do mundo também possa, por exemplo, decidir não ter nome? Mais uma excelente pergunta, vosso time. Que mundo existiria se pudéssemos escolher não ter nome? Daqui, repórter Lupa do noticiário do Filoquê com imagem de Mário Artur. Muito obrigada, repórter Lupa, sempre na crista do estranho. Ficamos com muitas perguntas e vamos terminar o noticiário de hoje com a menina dos tempos. Olá, muito boa tarde, bem-vindos ao Estado dos Tempos. Mas o que é o tempo? Se não me perguntarem, eu sei. Mas se eu quiser explicar a quem me perguntar, já não sei. E vocês o que acham? O que é o tempo? Se vocês quiserem nos responder, basta enviar um e-mail para o nosso endereço de e-mail que está a aparecer no ecrã. E agora vamos ao nosso relógio do tempo ver. Hoje a temperatura subiu em todas as ilhas
E isto graças ao nosso programa. O que significa que não foi perda de tempo, não foi tempo perdido. Mas será que se pode perder o tempo? Ou é o tempo que se perde de nós?